P&D, o nosso estúdio está diretamente do CBTD, Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento 2023. Eu estou recebendo aqui o Joseph, a Patrícia e a Cristiane, e pelo que eu já conversei um pouquinho aqui nos bastidores, eles têm muito a contribuir. Quero começar aqui com a nossa amiga Patrícia, ela que desde 98 já atua dentro de consultoria e treinamento, e já quero começar com essa pergunta. Nesses últimos anos, o que é que mudou para esses desafios de treinamento dentro das empresas? Por favor, Patrícia. Olha, bom, primeiro uma alegria aqui, bacana estar aqui com vocês, mas sendo bem objetiva. Em 98 eu comecei em treinamento dentro das empresas, das multinacionais. Minha consultoria está recente ainda, né? Atuando de forma independente há 5 anos. Mudou muita coisa, né? Se eu for lembrar dos treinamentos que eu fazia lá em 2000, que era totalmente presencial, impressos e tudo mais, era uma época que não tínhamos nada virtual, absolutamente, né? Todos os jogos de treinamento que a gente fazia eram jogos de tabuleiro que eu continuo usando e ainda gosto, né? Eu acho que a diversidade, você fazer a coisa híbrida, usar um pouco da tecnologia digital e mais o presencial, ele é fundamental. Então mudou, eu acho que principalmente a questão da dinâmica. Hoje tem que ser tudo muito mais dinâmico, as pessoas estão muito mais aceleradas e sedentas por informação e mudança, né? E hoje se muda com muito mais rapidez, né? Muito mais ágil tudo, né? Vide aí o conceito Bunny. Então, o ritmo também que você precisa se atualizar em relação a temas da atualidade, em como as pessoas estão se sentindo dentro das organizações e, portanto, quais são suas necessidades, isso também acelerou. Então, torna o nosso trabalho, agora eu como consultora independente, muito mais dinâmico, me desafia muito mais em ser criativa, estar antenada ao que tem angustiado as pessoas dentro das organizações, né? Enfim, exige algo que é muito comum, eu sou muito detalhista e exige uma conversa bem aprofundada com o cliente para entender momento, cultura da empresa, quais são suas dores, necessidades e de que forma eu posso desenvolver algo que atenda realmente este público que eu estou ali tratando, né? Então, assim, é difícil responder muito objetivamente a sua pergunta. E eu gosto muito de mudança. Aqui a gente tem visto muita coisa relacionada à tecnologia, mas também uma preocupação em voltar o back to the basic, a falar sobre pessoas, olho no olho, emoção, porque a gente teve uma enxurrada muito grande de tecnologias e de trabalho à distância, que foi uma excelente oportunidade para aprender novos caminhos e para alcançar o público. Agora é o híbrido, mas a gente precisa cuidar desse contato olho no olho, do falar sobre emoções, do que tem gerado estresse e problemas no dia a dia do mundo corporativo, enfim. Equilibrar tudo isso. Equilibrar, exatamente. Acho que trazer os termos são... Exatamente. E a Patrícia fez esse caminho aí desde 98, numa situação impensada de a gente trabalhar com tecnologia, e o Joseph com a empresa totalmente nascendo dentro de uma situação tecnológica. Sim, totalmente. Se não tiver tecnologia, não existe a DNA conteúdo. Exatamente. É isso mesmo. E aí vocês têm aí esse desafio de usar a tecnologia para tocar as pessoas fora, sim, na vida real. Conta um pouco sobre isso. Eu acho que é interessante o que a minha colega falou, porque eu trabalhava numa consultoria no Rio que era totalmente presencial. Eu sou do Rio de Janeiro originalmente, era tudo presencial. A minha chefe, onde ela é minha gestora, ela trabalhava tudo com... a gente vai dar uma palestra, um workshop, eu vou viajar até... Não sei, eu vou viajar até Rondônia, vou viajar até a Bahia, vou viajar até o Rio Grande do Sul para dar uma palestra, um workshop. A empresa que eu trabalho hoje é muita tecnologia, que olha, tudo bem, a gente vai fazer uma palestra, um treinamento sobre liderança para a Heineken, a gente vai produzir vários vídeos e a Heineken vai aprovar o vídeo, tudo que foi feito com atores. Então, totalmente diferente. Se eu não me engano, tem um autor chamado Peter Diamandis que ele fala dos 6 Ds da disrupção, e um deles é a dematerialização, que é essa questão de que, poxa,
eu vou pegar um ator, fazer um vídeo, talvez eu botar um fundo, um chroma key da Heineken e vou mandar pra Heineken. Então eu não preciso mais ir até a sede da Heineken, eu não preciso mais nem ser eu o palestrante, sabe? Eu posso contratar um ator, tudo que eu vou fazer é produzir talvez a curadoria de conteúdo e vou fazer isso tudo. Então a gente tá muito nesse nível, nessa tendência da dematerialização, toda essa questão de a gente tá fazendo tudo com inteligência artificial, com vídeos, com tecnologia. Então eu concordo com o que você colocou. A gente tá indo por esse lado do conteúdo. E olhando para os stands das empresas, eu vi algumas empresas já utilizando inteligência artificial para produzir os cursos. Então eu me pergunto até, eu posso perguntar a opinião das colegas, sobre isso no futuro a gente vai ter realmente uma pessoa que dá a palestra, ou ela vai ler um roteiro, ou vai ser um robô que vai dar a palestra? Porque eu tô vendo aqui que muitas empresas, elas colocaram assim, use o ChatGPT para fazer qualquer curso. Exato. Então você não tem um especialista que você vai contratar, não sei, você vai contratar, vamos pensar num especialista de alguma área, assim, para falar sobre um tema, entendeu? E aí você vai contratar simplesmente, pedir pro ChatGPT, faça um curso para mim sobre capacitismo, sobre diversidade e inclusão. E vai simplesmente colocar o ChatGPT. Do meu ponto de vista aqui, eu acredito que essa probabilidade é muito grande de acontecer e a gente tem que usar essa tecnologia como um braço que faz o nosso próprio braço se esticar mais. Sim. Mas aqueles que não tiverem dentro de si, aí eu quero já trazer para a Cristiane, para ela mesma falar essa ideia de ser um lifelong learner, não vai conseguir extrair o melhor dessa tecnologia. Sim. Cristiane, inclusive, sempre foi lifelong learner antes de ser batizado isso. Conta um pouco dessa questão e se esse contraponto de excesso de tecnologia, o quanto a gente precisa voltar um pouco mais para poder fazer o humano acontecer, Cristiane. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito de olho no olho. E a gente atrai clientes, né, com essa ideia, com esse olhar também. Então, a grande parte dos meus clientes fala assim, Cris, eu quero presencial. Olha, a gente pode fazer um mentoring online, mas você pode vir aqui para a gente conversar pelo menos uma vez no mês, porque eu gosto muito desse olhar, um no olho do olho, porque como que a gente vai lidar com essa situação? Eu percebo que muitos executivos estão sofrendo burnout, a saúde mental de todas as pessoas, a grande maioria, não posso colocar todo mundo dentro do mesmo aquário, né? Mas a grande maioria das pessoas, dos executivos, estão com grandes problemas de saúde mental. O que é isso, né? É estresse, autoestima. Eu estou sempre com a impressão de que estou sempre devendo alguma coisa. Eu tenho que entregar isso, eu tenho que entregar aquilo, eu tenho que. Mas, na verdade, não é eu tenho que. Uso o ChatGPT como eu uso como se fosse uma estagiária minha, pelo menos agora, né? Eu falo assim, cara, olha, veja isso, faz isso pra mim, daí eu pego e dou o meu toque e faço diferente. Então, como que eu posso usar? Vou dar um exemplo. Eu escrevi 97 artigos no LinkedIn e aí uma pessoa virou pra mim e falou assim, isso dá um livro. Eu falei, claro, e vai virar um livro. Então, organiza tudo isso pra mim e me entrega. Eu falei, beleza. Quanto tempo eu tenho? Tem um dia. Não, eu te entrego daqui meia hora, pode ser? Pode. Eu falei, como que você vai fazer isso? Eu falei assim, fica tranquilo. Joguei todos os meus temas dentro do ChatGPT, ele organizou todos os capítulos de acordo com os temas, ele foi minha secretária, minha estagiária, me ajudou ali. Então, assim, o que eu escrevi? Eu escrevi todos os textos, 97, ele só organizou. Eu ganhei tempo com isso, ganhei. Então, como que a gente pode usar a tecnologia a nosso favor? Não é nem... Como que eu vou manter o equilíbrio, né? Eu vou até usar o Buda aqui. A gente tem sempre que manter o equilíbrio. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Será que eu vou perder meu emprego porque o ChatGPT vai entrar? Eu não sei. Eu estava assistindo uma série outro dia, eu falei pro meu marido assim, olha isso. Uma pessoa falou assim, eu não vou mexer com essa batedeira. Gente, nós estamos falando de batedeira. Esse negócio é fora do comum, imagina, né? E aí, hoje, a batedeira é uma batedeira. E aí, o ChatGPT, você tá minimizando, Cris? Não tô. Eu tô falando que toda vez que vem uma evolução,
leva medo, susto, todo mundo fica estressado e tal. E aí passa. Como que a gente vai fazer? Vamos usar a tecnologia a nosso favor. Eu estou usando. E você? E tá usando de forma correta, até surpreendente, mas sem hipótese alguma deixar esse humano de lado. E aí já partindo para esses insights que vocês estão tendo aí nos corredores. O que já deu para perceber que está acontecendo aqui no CBTD 2023, que já dá inclusive para levar para o dia a dia de vocês? Quem quer começar? É muito interessante ouvir o olhar dos dois, né? E aqui eu tive me surpreendeu, mas de certa forma uma confirmação do que eu vejo no meu dia a dia, que ainda que a gente tenha toda essa tecnologia, que eu concordo 100% com o que você colocou, a gente tem que estar atento a tudo isso, né? As inovações, etc., e usar como parceiros, né? Para nos ajudar de alguma forma. Mas o que eu percebo nos meus atendimentos de mentoria e coaching, e o que eu vejo aqui, é uma necessidade, uma carência da gente falar sobre segurança, confiança, como é que eu consigo envolver e engajar mais a minha equipe, escuta, aproximação, como é que eu construo um ambiente saudável para que as pessoas não adoeçam. E são todas situações e questões humanas que não dá para você pedir para o chat GPT resolver. Não adianta eu colocar um personagem ali de inteligência artificial se um líder estiver se sentindo angustiado ou super sobrecarregado em burnout com um ambiente de trabalho, porque não vai resolver dessa forma. Então, eu acho que tem espaço para essas duas coisas. E aí, respondendo a sua pergunta, foi uma constatação interessante, porque não só aqui no CBTD, mas na ATD também foi falado um pouco disso, da gente não perder esse humano e o olho no olho, os sentimentos humanos, o como tratar estas relações todas, mesmo com toda essa tecnologia. Porque o ser humano continua sendo ser humano, é gente, e a gente precisa de gente, né, para tocar as coisas, inclusive para desenvolver grandes recursos tecnológicos e tudo mais. Então, foi isso assim que eu vi, das coisas que eu vi, que eu fui muito para temas relacionados à liderança, essa questão dos sentimentos e das abordagens dos relacionamentos interpessoais e como se posicionar melhor em relação às pessoas por conta dessa velocidade absurda e desse caminhão de informações que você passa o dia inteiro ouvindo milhões de coisas. Você chega a se questionar se você é boa mesmo naquilo que você faz, porque você fala, como que eu não tinha visto essa informação ainda? Sim. Ou como que eu não sabia desse conteúdo ainda? Então isso acaba gerando um estresse, né? Enfim. E Joseph? Então, eu concordo. Já viu aí de insights? Sim, uma coisa que me parece muito interessante é que eu li uma pesquisa, se eu não me engano, tem um instituto chamado Gallup, que ele faz várias pesquisas com populações muito grandes, de que existe um engajamento muito baixo nas empresas em relação a pessoa está engajada no trabalho dela. E uma das razões que eu entendo, que eu vejo muito, por exemplo, na feira, no congresso, a presença da gamificação é para melhorar esse engajamento. Mas também parece essa história do que, poxa, talvez assim, será que o conteúdo tá bom? Será que a gente não precisa tornar ele mais humano? Porque talvez será fazer um vídeo, simplesmente a pessoa vê. Realmente, talvez ele tornar ele mais perto de como é que o humano aprende. Talvez não é só esse vídeo. A gente traz, assim, por exemplo, a ideia da gamificação, que está sendo muito presente na feira que eu vejo, desde tipos de, como a minha colega falou, que trabalhava com tabuleiros, até um joguinho de... parece aqueles jogos de videogame, assim, sabe? Eu acho que isso traz muito uma ideia mais humana, assim, pra gente, mas também ajuda a gente a ver como é que a tecnologia pode ajudar mais. Por exemplo, quando a gente fala da gamificação, ela ajuda a gente. É uma maneira da tecnologia ajudar a gente a ser mais engajado nas empresas. Outra coisa que eu achei interessante, que a gente trouxe a ideia da inteligência artificial, como é que a tecnologia pode ajudar, o que esse mesmo autor que eu falei, que eu estudei um pouco, se não me engano, Peter Diamandis, ele fala que a tecnologia ela tá ali para ajudar a gente a não ter que fazer tarefas talvez que a gente não queira fazer e que a gente pode delegar para a máquina.
Exato. Então, por exemplo, eu vi uma empresa agora, que ela basicamente pega todos os vídeos que você tem numa empresa, traduz, transcreve, muda o idioma e faz a legenda. Porque algumas coisas assim que você faz, às vezes você pode pedir pra máquina fazer. As outras talvez você realmente queira. Será que você realmente quer ver uma palestra dada por um robô? Exato. Não sei se você Será quer. mesmo? Será mesmo? Não sei se eu posso falar o nome da empresa, mas essa empresa aqui, que é chamada Innerplay aqui, por exemplo, ela traz toda essa questão. Mas você pega um PDF de uma empresa, cria um roteiro. Poxa, ótimo. Para todos, talvez pra não, todos, mas para alguns pra pode ser que ajudar. facilite, principalmente aqueles que têm menos acesso a recursos, Sim. de trazer uma demanda imediata, talvez ajude. Cris, o que você já teve de insight? Olha, eu já abri um treinamento com um avatar falando, Uhum. né? E desafiando as pessoas, os participantes, a pensar. E aí, a gente perdeu o emprego agora? Porque tem um robô, tem alguém falando, tá? Eu vi muito disso aqui, né? Tem muita gamificação, tá? Mas a gamificação, no meu caso, me ajuda muito. Então, por Sim. exemplo, tem pessoas em Portugal, tem pessoas no Sul, tem pessoas no Nordeste, em Vitória. Como que eu faço para reunir todas as pessoas, né? Então, eu tenho um caso agora de 100 pessoas numa equipe de líderes. Ai, Cris, eu não consigo fazer presencial. Não tem problema, fazer 4 horas online. Ai, mas como que a gente faz? Eu tenho desafios, tem exercícios que a gente quebra a sala e coloca as pessoas para conversar, depois traz de volta. Depois também tem um jogo que a gente pode usar e que pode ser... Então, assim, como que a gente pode ser criativo? Como eu estava te dizendo anteriormente aqui, antes da gente começar, a minha vida foi sempre aprender, mas eu sou consultora. Consultora precisa estar sempre fazendo assim, só consultora? Não, todo mundo agora. Uhum. Então, assim, se a gente está falando de mentoring, por que o mentor é importante neste momento? Os executivos se sentem abandonados muitas vezes, sozinhos, nesse desafio. Então, como que a gente pode evitar esse burnout, né? Porque estou angustiado, tenho receio de compartilhar minha vulnerabilidade por enquanto. Ainda não trabalhamos a saúde e a segurança psicológica na minha equipe. Como que eu faço? Apesar de Edgar Schein estar falando isso lá em 1900 lá, e pedrinha, né? Agora a Amy Edmondson traz segurança psicológica, mas a gente está falando isso para quem trabalha com gestão da cultura, que é o meu caso. A gente já escuta isso há bastante tempo. Como que eu vou lidar com a liderança para que eles tenham segurança e se coloquem vulneráveis? Porque não é pecado se mostrar humano num mundo tão robotizado que a gente vive hoje da inteligência artificial. Muito pelo contrário, eu preciso dizer quais são as minhas angústias, quais são os meus sentimentos, como que eu estou ansioso, como que eu estou triste, como eu estou me sentindo pressionado, porque senão vira uma panela de pressão e entra em burnout. Por isso que a gente está falando tanto de saúde emocional. Eu tenho um podcast, né, que eu falo sobre saúde emocional e autoconhecimento. Quanto mais a gente tiver autoconhecimento, menos essas coisas vão nos incomodar do tamanho que está sendo. A mudança é muito radical. A gente está passando por um momento divisor de águas, né? Onde nós estamos vivendo situações que a gente nunca viveu na vida. E se a gente não tiver um equilíbrio pessoal, olhar para dentro, eu falo, não, está tudo bem. É só mais um passo. Agora eu vou fazer diferente e vou continuar aprendendo. Muito bem, Joseph, Patrícia, Cristiane, tenho que agradecer vocês. Aqui o nosso Fala T&D, direto do CBTD, tá cada dia melhor. Essa mesa com certeza vai fazer com que vocês também gerem conexões entre si e a gente sai daqui amigo. E você que tá por aí acompanhando a gente, clica no sininho para receber mais notificações, porque a gente continua aqui com mais cobertura. Eu, Eli Soares, volto já já. Até mais.